Olá, meus caros, aqui é o Christian Machado, diretamente dos estúdios da ZY3, a melhor rádio do Vale do Paraíba. A gente está aqui hoje para conversar com ele, o presidente do Partido Conservador, o único partido conservador neste país. Nós tivemos um no Império, olha só, antes de 1889, mas a nossa república não tem um partido conservador. Você, conservador, você não tem um partido que te representa até agora. O Partido Conservador representa você. Eu tô aqui com ele, José Carlos Bernardi. Boa tarde, meu amigo. Fala, Christian, tudo bem? Christian Machado é um exemplo para nós. E a gente está aqui, sentindo as dores do parto para nascer o Partido Conservador, né? O renascer do Partido Conservador, que foi criado lá a partir de 1836, no Brasil Império, e que foi talvez o grande libertador, né, de ter uma visão, e a antítese do Partido Conservador do Império era o Partido Liberal, o PL da época. Né? E perceba só que o Partido Conservador lá foi o grande movimentador, que fez toda a mobilização para o fim da escravidão no Brasil. O fim da escravidão teve as digitais todas do Partido Conservador. Além disso, o Código Comercial, que muitos artigos vigiram até 2002, o Código Comercial de 1850, veio também de Eusébio de Queiroz, senador e ministro da Justiça no Império, né, que esse Código Comercial foi o que colocou o Brasil nos trilhos. Né? O Partido Conservador faz parte não só da conservação, mas da evolução do Brasil. Inclusive você falou que o Partido Conservador tem as suas digitais, não é, na abolição da escravidão, que desagradou os progressistas, os liberais da época, né? Até muitos ali ficaram tão insatisfeitos que apoiaram a queda do regime imperial e o início da República, e a gente vê o balaio de gato que a gente está dentro hoje, né, esse Bernardo? Mas enfim, tratando-se de conservadorismo, eu disse que nós não temos um partido que nos representa até agora com o Partido Conservador. Talvez você que está nos assistindo, você que vai assistir depois também, você tenha ouvido falar muito sobre esse negócio de conservador, de esquerda, de direita, e você está iniciando agora aí na política, no mundo político, querendo aprender um pouco mais, ligado nas notícias. Eu tenho aqui, como meu amigo Paulo aqui da GY3, da ZY3 fala, eu tenho que vender um jabá para você agora, né, seu Paulo? O nosso curso Descobrindo o Conservadorismo está pertinho de sair. A gente está gravando aí as aulas finais. Hoje mesmo a gente gravou a nossa boas-vindas para os nossos alunos. Então eu conto com você, viu? Toda vez que nós atualizarmos o nosso curso, toda vez que nós tivermos mais notícias sobre ele, só você seguir aí o nosso perfil no Instagram, o Partido Conservador também, o meu perfil pessoal, christianmachado.ufc, e ali a gente vai divulgar tudo sobre esse curso. Mas, dando continuidade aqui, eu quero fazer uma pergunta para o meu amigo Bernardi. Bernardi, o senhor está à frente da formação deste partido. Por que Partido Conservador? Qual que é a ideia? Por quê? Qual a necessidade disso? Meu Deus do céu, é tanta coisa, sabe? Primeiro, é muito difícil construir um partido político com uma direita tão desorganizada que nós temos, né? Que é uma direita que fica batendo cabeça. Sim. Concorda comigo? Com certeza. A gente assistiu aí semana passada a briga do Chiquini com Paulo Figueiredo, depois o Chiquini com Cristina Grêmio. A gente tem visto tanta coisa assim, sabe? Que, puxa, o inimigo é outro, gente. O inimigo é outro. E se a gente tem inimigos comuns e objetivos comuns, perceba o que eu estou falando. Se você tem objetivos comuns e inimigos comuns, isso te faz com que você forme um grupo político. O Partido Conservador é um grupo político que tem objetivos comuns e inimigos comuns no Brasil inteiro. Que, primeiro deles, qual é o partido de direita no Brasil que representa você, seus pensamentos, sua família, seus negócios, sabe, a sua fé? Qual que é esse partido político que cabe como uma luva, sabe, os 5 dedinhos ali, bem, 5 itens pelo menos, 10 itens? Então, nós estamos formando um partido que está em formação, sentimos aí as dores do parto, de um partido que nasce exatamente para cobrir este anseio, essa falta, essa sede que nós temos de liberdade, de justiça social, acima de tudo, que a esquerda fala tanto em justiça social, mas o que é a justiça social deles? É usar
né, o pobre, o desvalido, o necessitado, como massa de manobra. A nossa justiça social, não, é fazer com que essas pessoas acordem para o seu poder, não para o poder se aproveitarem delas. Então, o Partido Conservador nasce numa lacuna. Nós não temos partido de direita no Brasil, nós temos 29 partidos. 14 são assumidamente de esquerda, que rezam uma cartilha globalista de esquerda, e 15 são partidos de centro e centro-esquerda, centro-direita, mas são partidos de centro que são negociáveis. E o que é negociar? Primeiro é negar a sua origem, né? E negociar eles vendem a mãe e o pior, entregam. Meu Deus. Bernard, eu estava lendo um livro essa semana, aquele do Oswaldo Peralva, O Retrato, e uma coisa que ele diz é o seguinte, gente. O Partido Comunista, lá do século XX, ele financiava os líderes dos partidos que se diziam de centro-direita ou centro-esquerda, que seja, para que eles não incomodassem os comunistas. E aí uma pergunta, dentro disso que eu falei, que sempre me fazem quando eu falo sobre o Partido Conservador, eles dizem, mas vai ser mais um partido, e eu sempre falo, não, não é mais um partido, é o Partido Conservador. Eu ouvi alguém dizendo no chat, por exemplo, que o PL é de direita, é conservador. Não, gente. E eu acho que é até um pouco complicado citar nomes, mas é verdade. Nós temos partidos no nosso país onde as pessoas de direita, onde os conservadores, eles estão lá, mas o partido não é conservador, gente. Então, infelizmente, por nós não termos a nossa casa, a gente está vivendo de favor. Então, eu acho que tá. Você não paga aluguel quando você não tem uma casa própria, você paga aluguel ou você está morando embaixo da ponte? Está morando embaixo da ponte, aqui não tem partido nenhum. Agora, se você paga aluguel, você tem um apartamento, uma casinha, sei lá, você está pagando aluguel. É a mesma coisa. Nós não temos um partido de direita. Está pagando aluguel? Não estou pagando aluguel. Mas cada deputado federal eleito tem direito a 13 milhões de orçamento impositivo, de verba orçamentária. Teoricamente, ele está pagando aluguel. Ele tem que fazer o que o partido quer. Então, outra, não vou falar mal. Então, meu amigo, nós não temos um partido de direita. Nós não temos. Quer ver uma coisa? Eu acho que o Christian teve uma sabedoria para falar aqui. Eles estão nesse partido. Porque não tem um partido. Não, mas o Bolsonaro está lá, então o partido é de direita. Não, o Bolsonaro está lá porque era o único partido que abriu as portas para ele, que tinha condições, né, de abrigar um presidente no exercício. Então, o PL é um partido que ele é de centro. O próprio Bolsonaro falou, eu sempre fui de centrão. Então, é um partido de centro e que tem, inclusive, deputados federais eleitos. Quer ver quem foi eleito aqui no estado de São Paulo, onde nós estamos, com os votos da direita e que nunca votou com a direita, votou sempre com o Lula, deputado federal. Tiririca. Qual que é o partido que está o Tiririca? Me fala. Qual que é o partido que elegeu o Tiririca há 3 ou 4 mandatos? O PL, meu amigo. Lá está Antônio Carlos Rodrigues, deputado federal eleito, os 2 últimos mais votados do PL. Tá? Tiririca e ACR, Antônio Carlos Rodrigues, ex-presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, foi senador da República, na verdade, suplente da Marta Suplicy, do PT, e foi ministro da Dilma. Foi eleito com o teu voto, que votou no PL. Então, nós não temos nenhum partido de direita mesmo. Não, mas tem o republicano. Cara, o republicano tem ministério do Lula. Mas é o do governador? Sim. Só que é de centro. De direita mesmo, que vai lá brigar. Nós somos contra o aborto. Nós somos contra a ideologia de gênero. Nós somos contra essa educação perversa que nós temos nas universidades e nas escolas. Então, nós somos a favor do agro. Somos contra o que se utiliza do Bolsa Família para deixar as pessoas presas numa teia de aranha de preguiça, sem produtividade. Então, conservador, meu amigo, de direita mesmo, está chegando agora. Boa noite não, boa tarde, né?
Sei lá, eu acho que você talvez esteja além do nosso tempo, né? Agora, 14 horas 9 minutos, o cara já tá... Pode ser que o cara... Boa noite para você que está no Japão, nos assistindo. É uma boa saída, né? É uma saída pela direita. Saída pela direita, né? Mas você que está chegando aí, curta, comente e compartilhe aqui o conteúdo. Aproveite este momento também para deixar o seu comentário aí. Eu sou o Paulo Capelletti e nós estamos aqui nessa rodada de bate-papo aqui a respeito do conservadorismo. E em cima daquilo que o Bernardi colocou agora, o pessoal muitas vezes não atenta para a importância de ter um partido conservador. Porque os deputados eles vão estar lá defendendo a pauta conservadora, eles vão lá trabalhando para a sociedade que os elegeu, eles recebem ali, né, o seu mandato, mas é muito mais do que isso daí. Eu lembro, por exemplo, que o STF ele foi conversar com o presidente dos partidos para acabar com o voto impresso, porque o voto impresso ele já estava aprovado praticamente na contagem ali nos bastidores, o voto impresso, né, que falar voto impresso, nem pode falar muito de voto impresso, né, o pessoal não gosta muito dessa... sacrilégio. História. Mas é o voto auditável, né? E tem que falar direitinho, senão daqui a pouco corta a live aí. E os presidentes dos partidos acataram aquilo que o STF, o acordo que foi feito ali nos bastidores. Então, os partidos, eles não estavam trabalhando em prol do povo ou daqueles que elegeram, eles estavam trabalhando em prol daquelas pessoas que estavam ali nos bastidores. E nenhum partido se levantou, nem mesmo também o Valdemar da Costa Neto, que hoje é o presidente do PL, como o Christian falou aqui, que nós estamos com o partido, ele está ali lutando junto e tudo mais, mas todo mundo ficou quietinho, ninguém confrontou naquele momento. E existe uma outra coisa que é extremamente importante de você ter um partido. São as verbas de gabinete que irrigam as estruturas que vão fazer vereadores e prefeitos nas cidades. Verba de gabinete ou as emendas? As emendas. As emendas parlamentares. Emendas parlamentares, verbas de gabinete e tudo mais. Porque ali você vai tratar, as verbas de gabinete vão tratar ali a respeito da divulgação. O cara pode fazer o trabalho dele, ele pode, né, fazer o marketing dele. Mas as emendas parlamentares são fundamentais. Se você observar, por exemplo, o PSOL, ele não tem nenhuma representatividade política, mas ele ajuda a governar esse país a partir do momento que ele vai toda hora lá no STF. É um partido político, porque um partido político ele tem um peso diferente. Então, nós precisamos entender, na nossa sociedade, você aí que está nos ouvindo, dizendo o seguinte, o CPF, quando ele vai fazer uma reclamação, o cidadão ele vai fazer uma reclamação, ele vai fazer uma reivindicação, é uma coisa. Mas quando um CNPJ que representa uma coletividade, um grupo de pessoas tem um outro peso. Um instituto, um grupo... E tem ações judiciais, Paulo, que só partidos políticos podem entrar. Ou a OAB, ou o Ministério Público, ou o partido político. Só. Se você tivesse hoje um partido conservador hoje, ele poderia estar fazendo um estrago muito grande em cima daquilo que está acontecendo. Por quê? Porque a situação, tem um partido que está acovardado. A maioria dos partidos estão acovardados. Essa é a grande verdade. Dentro da estratégia política, essa é a primeira iniciativa que a gente precisa ter. A organização partidária. Porque, como já foi falado, Paulo falou muito bem aqui agora, se já tivéssemos um partido conservador, o estrago que a gente já está fazendo nesse sistema, poxa vida, não é? Enquanto não tem partido, enquanto não tem organização, você conservador sabe o seguinte, você é um filho sem pai. Né? A gente é um monte de mosquitinho voando aí e tal, os caras estão esmagando a direita neste país, gente. Vocês sabem, não é segredo para ninguém, né, Bernardo? A direita, por muito tempo, tem tomado uma lavada da esquerda dentro do quesito de estratégia política. Os caras estão com o aparato estatal na mão, poder da caneta na mão, e a gente. Por isso que eu digo, Partido Conservador é a melhor e mais importante iniciativa organizacional que nós temos neste momento. Você precisa tomar ciência disso. É um local de reunião para nós conservadores. É dali que vão sair diretrizes, é dali que vai sair estratégia, é dali que vai sair passo a passo, e é a partir dali que a gente vai tomar esse poder que eles usurparam, não é isso? Que eles estão há tanto tempo, há décadas, trabalhando de forma maquiavélica, não é? Para controlar a mídia, as escolas, as universidades, para entrar na sua casa pela televisão, pelo rádio, pelas músicas, para tomar o coração dos seus filhos de você,
Então veja a importância, não é, Bernardi, do Partido Conservador. Além disso tudo, né, Christian, que você traz, eu acho que com bastante lucidez, né, o partido é a que vai dar condições legais de novas lideranças entrarem na política para fazer a diferença. Porque quando você tem um grupo de partidos políticos que se torna poderoso, ele se torna impermeável. Não permite com que alguns líderes cheguem a disputar uma eleição. Vou te dar um exemplo. Quer ver uma coisa que aconteceu em São Paulo, capital do estado? Ricardo Salles era para ser o prefeito da cidade. Não deram legenda para ele. Ele estava no PL. E o PL vai e apoia o Ricardo Nunes e coloca o vice. Mas tinha um candidato conservador de direita, pronto! Tinha que eleger o cara do MDB. Curitiba, Cristina Grêmio. Nenhum partido de direita deu espaço para ela. Você entende? E na sua cidade, onde você está? Quais são os líderes que poderiam estar no poder? Eu vou te dar um outro exemplo. Teresópolis, Rio de Janeiro. Carlos Martins era o candidato do PL a prefeito. Não, no último dia, no dia da convenção, o nome dele não foi apresentado. Então, isso acontece no Brasil inteiro. Quando a gente tiver um partido de direita, com a nossa cara, com os nossos anseios, muda, porque nós vamos colocar os líderes conservadores no poder, dar acesso ao poder. Você sabia que qualquer brasileiro, inclusive você, pode ser candidato a presidente da República? Se você nascer no Brasil, tem idade acima de 35 anos, ou quando chegar aos 35 anos, você pode ser candidato a presidente do Brasil. Sabia disso? Você não pode, se não tiver um partido político. Você não pode. Se não tiver um partido político, você não poderá. E nós só temos 29 partidos no Brasil. Ah, mas é muito partido. É muito? E qual que te representa? Qual mesmo? Que é a luvinha que cabe nos teus 10 dedinhos? Nenhum, meu amigo. Você tem 29, mas não tem nenhum. Sabe aquilo? Eu tenho 29, mas nenhum joga o que eu quero jogar. Então vamos criar um partido que abra espaço verdadeiramente e que não se furte. Claro que não é qualquer um que vai ter espaço dentro do conservador. A gente vai saber quem é você, o que você fez no verão passado, o que você estava fazendo nas eleições de 2018 e 2020 para prefeito na sua cidade, e 2022 e 2024. Então, nós vamos ter que ter esses critérios. É óbvio que o país é muito grande, são 27 estados com o Distrito Federal, 27, 5.570 municípios. Mas a gente tem que ter um pouquinho de inteligência, né, e perspicácia para colocar as pessoas certas. Para isso tem que ter muito trabalho, né, e muita responsabilidade. Na hora que a gente tiver o partido consolidado, registrado no Tribunal Superior Eleitoral de forma correta, meu amigo, o cenário político do Brasil muda. Como diz o Christian, nós não seremos mais um partido. Nós seremos o partido. Você entendeu que muda o cenário? E aí, meu amigo, a hora que o Partido Conservador nascer, já vai nascer grande. Primeiro, em esperança. Segundo, em responsabilidade. Terceiro, é que todos nós vamos estar juntos, tendo objetivos comuns e inimigos comuns. Você sabe que meu pai falava, quando falava de política, coisa e tal, né? Ele, no período da vida dele, ele foi muito apostador de cavalo, né? Corrida de cavalo. E ele falava assim, a política é igual corrida de cavalo, né? Para o cara que é o do jockey, ele falou assim, não importa qual cavalo vai ganhar, desde que eu escolha qual cavalo vai entrar na pista. Se todos os cavalos são meus, para mim qualquer um está ganhando, tá beleza. E é o que acontece nos partidos políticos. Sim. Se você prestar atenção muitas vezes na composição que você tem aí, e já participei de algumas reuniões, né, de pessoal escolher quem vai participar. Ah, pega aquele professor que ele é muito bacana, e aí nas eleições municipais, né?
Pega aquele professor que é muito bacana, põe ele aqui, mas na hora do pegar para capar, o partido não apoia ele. A única função que ele está ali é trazer votos para o partido. Única. Aí as pessoas que têm uma intenção política de sair como candidato a vereador, ele vai tentar aquele partido que vai fazer com que o cara leve votos para ele. E você vê que as pessoas são utilizadas dentro de um sistema eleitoral. Acontece com a cota de mulheres, né? A cota de mulheres. Cara, eles não estão percebendo que essa cota é burra. Sabe? É de uma burrice, porque você tem que usar a mulher. Se as mulheres não querem concorrer, sabe? É uma tentativa de enfiar a goela abaixo essa agenda ridícula deles. É a agenda que nós temos. Sim, a agenda esquerdista. Agora tem cota de negros, cara. Tem cota para todo mundo agora, né? Só não tem cota para falta de vergonha, né? É verdade. Gente, eu quero lançar um desafio para você que está assistindo a gente. Essa live está sendo transmitida pelo Instagram do Conservador. Entra aí, você que ainda não segue. Segue o perfil do Partido Conservador. O Partido Conservador. Muito bom. @o Partido Conservador. ZY3, como eu falei, a melhor rádio do Vale do Paraíba. Você que está assistindo a live ainda não segue a ZY3, entra lá e segue, beleza? Segue o meu perfil pessoal também, cristianmachado.ofc, beleza? E outra coisa também, desafio final aí para você que está assistindo a gente. Sobe a hashtag O Partido Conservador. Compartilha nas suas redes sociais, fala sobre o conservador, gente. Como eu disse, é a iniciativa mais importante. Eu estava lendo, Bernardo, isso daí já virou notícia no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Mais ou menos 1/3 da população do nosso país vive sob as regras do crime organizado. Por quê? Porque os partidos que aí estão, os políticos que aí estão, aqueles que aparelharam a máquina estatal, eles são lenientes com o crime. Tem crime no governo, gente. Em todas as instâncias. Eu tô achando 26%, não é isso? Em torno de 26%. Eu tô achando que são 100% já, tá? Com certeza. Com certeza. Se considerar determinadas instâncias. Se considerar determinadas. Entendeu? Com certeza. Eu acho que é 100%. Não, inclusive, se bobear, dá um pouco mais de 100 até, viu? Visto lá no Ceará, né? Cidades fantasma, não é isso? Moradores sendo expulsos das suas casas porque picharam nas paredes, né? O pessoal das facções terroristas. Esquece esse negócio de facção criminosa, é facção terrorista. Teve um presidente aí que não quis reconhecer como sendo terrorista. Inclusive, a esquerda está defendendo os criminosos narcoterroristas que estão sendo abatidos pelo exército norte-americano. Só você procurar aí nas redes sociais que você vai ver o pessoal falando, ai, matar pessoas. Tem um líder aí que está dizendo que traficante é vítima. Pelo amor de Deus. Dos usuários de drogas, né? Vítima dos usuários de drogas. Meu Deus, como é que pode? Então, você que teve o seu celular roubado, você é o detrator. Você é um algoz. Você é um algoz. Quem mandou mandou comprar um iPhone 15, não é, Bernardo? Dividir agora é o 17 vezes. 17. Olha o número é bom, hein? 17 é um número bom, hein? Vai parar por aí, né? Hã? Só para você ter uma ideia com relação a essa parte de por que a esquerda não quer fazer com que esses grupos se tornem terroristas. Porque hoje, na verdade, o que acontece é assim, talvez, não se sabe o número exato, mas eles já não ganham tanto dinheiro traficando farinha. Porque você pega determinada região, você exclui o Estado daquela região, você administra aquela região, se você pegar algumas favelas, como o Christian colocou algumas cidades, você distribui o sinal de internet, você distribui o gás, você distribui a água, você distribui a luz, ou seja, é um Estado paralelo. Sim. E você tem que votar naqueles candidatos que eles determinam, que são os seus representantes. Legal. Então, o que nós estamos construindo? Estamos construindo, quer dizer, eles estão construindo um Estado paralelo dentro de uma estrutura governamental. E eles não querem transformar isso em terrorismo, justamente por quê? Porque você aí é obrigado a desmontar a estrutura financeira deles. E desmontar a estrutura financeira deles necessariamente não vai passar por o problema da farinha, mas vai passar pelo problema da internet. Sim. Como o Christian colocou, já tem operadoras de telefonia que vendem o seu sinal lá, o seu sinal de internet, já não querem operar em determinadas regiões.
lá no Nordeste e em determinadas regiões aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque já está dominado aquilo ali. É uma fonte de renda. Eles viram que a fonte de renda é muito maior do que isso daí. E se você tem um aparato judicial que não criminaliza isso daí, na hora que uma dessas pessoas para ali na frente do juiz, o juiz solta esse cara, é assim, contudo, quem é que vai me parar? Ninguém vai me parar. Esse é um dos grandes problemas que nós estamos vivendo no nosso país hoje. E temos que parar com isso daí. Como vai parar? Aí já é uma outra história. E já já acabou essa época de fazer acordo com o crime, gente. O crime a gente combate. A gente não faz acordo. Então, inclusive, eu tenho até um elogio para fazer aí para o nosso secretário de Segurança Pública, que numa coletiva de imprensa essa semana defendeu policiais e também deu uma resposta aí para a fala do nosso presidente, que falou que o traficante é vítima do usuário, né? Então, fica aí meus parabéns para ele. Crime a gente combate. É o Guilherme Derrite, né? Guilherme Derrite. Crime a gente combate, gente. E é por isso, novamente, tudo vai culminar aqui basicamente no Partido Conservador, né? Nós precisamos de organização partidária, nós precisamos de pessoas que tenham fibra, sangue para lutar, para retomar espaço, para reconquistar esse país. Gente, nós somos mais de 220 milhões de brasileiros, gente. Nossos filhos, seus netos, nossas crianças estão à mercê desses criminosos, dessas pessoas que têm sequestrado o nosso país. Já acabou isso, já não tem mais espaço para isso. Nós não podemos mais aceitar isso. Só que eu volto a dizer, indignação não muda nada, viu? Você precisa fazer a sua parte. Não é isso, Bernardi? Só em estar indignado... já é o começo, né? Talvez seja a tua dor de cabeça, né? Mas o que você vai fazer para sarar essa dor de cabeça? Eu acho que nós temos que ter um propósito na vida. E talvez a indignação seja uma forma de você se descobrir, né? Qual é o propósito da sua vida? Combater aquilo que te faz mal. E hoje, se a gente olhar, poxa, você é pai de família, mãe, você é um trabalhador, e o que tem te incomodado, sabe? De chegar em casa e ver o teu filho com uma cartilha escolar que não é aquilo que você esperava. Sabe, não está dentro dos princípios que você aprendeu do seu pai, da sua mãe, daquilo que você quer para uma sociedade, para o teu próprio filho. Que o teu filho é a tua extensão, sabe? Amanhã você falta, mas o teu filho vai continuar com a tua lembrança, com o teu legado, né? E perceba só o que querem fazer com a nossa sociedade. Estão destruindo os princípios e os valores. Quando se negam esses princípios, você valoriza o crime. Aqui nós temos... Aqui, se você for bandido, se você for corrupto, você tem tudo para se dar bem nessa sociedade hoje. Você pode ser presidente da República, sabia? No Brasil, da forma como está hoje, da forma como está se construindo, como se chegou a esse momento, se você é safado, picareta, mau caráter, mentiroso, enganador, corrupto, na sociedade brasileira hoje você tem muito potencial de se tornar um baita político, inclusive ser presidente da República, tendo essas características de safado, de sem vergonha, de picareta, de mau caráter, de mentiroso, de ladrão. Por quê? Porque esse é o exemplo que a gente tem hoje. Mas é isso mesmo que a gente quer? Claro que não! Nós queremos uma sociedade em que se valorize aquilo que é correto, aquilo que tem boa fama, sabe? Bom senso. É o mínimo que se espera de uma justiça. Se que um policial vai lá e prende um bandido, o policial fica na delegacia de polícia 3, 4 horas. O bandido sai em 15 minutos. Dando risada. Dando risada. E ainda o juiz pergunta, te trataram bem lá na audiência de custódia? Você entende que os valores todos foram corrompidos. Então, você ser um cidadão de bem, honesto, num país desses, não estou te dizendo assim, poxa,
Então, se o teu inimigo é mais forte que você, se junte ao inimigo. Não, meu amigo. Eu estou te dizendo, o que está em você é maior do que está no mundo. Os teus princípios, os teus valores são muito mais importantes do que a gente está assistindo aí no mundo. Então, não te acomode. Se você está inconformado, está indignado, sabe? É a hora de pegar isso como uma força propulsora para te empurrar a construir um caminho seguro. Nós não temos uma casa própria para abrigar justamente as pessoas que pensam como você, que lutam como você, que querem uma sociedade justa como você. Então, essa casa própria se chama um partido político conservador. E nós vamos retomar isso. E é isso que a gente está construindo hoje, um partido em que você possa ter as tuas ideias representadas. Mas a gente não queria só você como eleitor. Nós queremos você como líder lá na tua comunidade. Queremos você como líder lá na tua rua, sabe? Queremos você como... Não precisa ser vereador, nem deputado, nem presidente da República, não. Você como um pai que vai lá dentro da escola e quer saber o que estão ensinando pro teu filho. Ser não um passivo, sabe? Aquele cara que senta para assistir o filme. Não, você ser protagonista do filme da tua vida, do filme dos teus filhos. Sabe? Ser o protagonista, não deixar passar com que o mal se sobreponha sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Você que é empresário, você tem coisas, sabe? Tem condições de crescer, mas o governo está roubando. O imposto injusto é um imposto de roubo. Para onde está indo esse dinheiro? Sabe para onde? Para o cartão corporativo, que vai viajar agora lá para Malásia, para Paris. Isso é roubo, gente. Então, quando a gente via o Bolsonaro hospedado não nos hotéis caros, mas no próprio consulado, né, própria embaixada, você via ele comendo pastel com caldo de cana, o outro lá é com um vinho de $35 mil. Então, a gente tem que mudar isso aí. E só vamos mudar na hora que a gente... Pô, mas para aí, Bernardo, mas eu sou uma formiguinha, meu amigo, nós somos um pequenininho, mas se nós formos o coletivo. Entendeu? Se você for uma abelhinha, você vai produzir o mel. Agora, se nós formos com uma colmeia, já pensou? Uma colmeia não só produz mel, mas poliniza tudo que está em volta. Pólen, sabe? Você gera energia positiva, vida. E é isso que a gente tem que ser, né? Transmissor de vida. E digo mais, né? O Nicolas, esses dias, ele gravou um vídeo dizendo que ser de esquerda no Brasil é jogar o jogo no modo fácil, não é? Você promete picanha, você promete não sei o quê. É tudo fácil. Mas, gente, eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes a gente fica tão indignado, fica triste mesmo. Eu mesmo, quantas vezes eu olho para esse cenário, né? Eu vi lá, dia 1º de janeiro de 2023, que tristeza para o trabalhador brasileiro, para o cidadão de bem. Só que saiba do seguinte, você nasceu no momento certo. Esta nossa geração é a geração que vai romper ciclos. Esse ciclo de corrupção, esse ciclo de aparelhamento estatal. Nós somos aqueles, como diz um amigo meu, nós estamos no fio da navalha da história. A gente está aqui para fazer o negócio acontecer, gente. Só que, como nós já falamos aqui, indignação não muda o cenário. Pode ser o começo. Dor de cabeça, como o Bernardo falou. Mas nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida. Quer ver a necessidade do negócio, Bernardo? Olha só, estou com uma notícia aqui na minha mão. Presta atenção, gente. Curso de medicina na Universidade Federal do Pernambuco, sem Enem, para membros de quem? Do MST. Então, basta ser membro do MST, você vai ser ali um aluno de medicina. É brincadeira, não é, gente? Você paga imposto na hora de comprar o negócio, você paga imposto para usar o negócio, você paga imposto do seu salário para um invasor de terra estudar medicina nas suas custas. Tá certo isso? Quero ver esse cara fazendo uma cirurgia no futuro, entendeu? Que você faz um vestibular. Vai ser médico do SUS? Eu tô até, aqui você estava falando MST, medicina sem trabalho, é isso? Então, você percebe assim que nós temos uma sociedade hoje
que privilegia os que não merecem, né? Aqui, se você fizer tudo errado, você vai ser presidente da República, tá? Agora, se você fizer tudo certinho, você vai pagar imposto. E muito imposto. Né? Deixa eu aproveitar aqui, tem o Walter Santos, né? Ele está colocando aqui, mas eles não estão como o povo, né? Os brasileiros são muito acomodados. Ele está colocando aqui, ele fala assim, então por que não cria logo esse partido conservador? Quero fazer parte, entrar lá para me candidatar, diz aqui o Walter Santos. Bacana. E o Valdemiro, que está acompanhando aqui, né? O Valdemiro que ganhou a camiseta do programa lá, Conversa Privada. É o Miro lá de Guarulhos? De Guarulhos. Mirão! Walter, nós precisamos de assinatura, fichas de apoios dos eleitores, né? Que tal você nos ajudar a arrecadar essas fichas de e-mail de assinaturas, né? O Max está colocando assim, pura realidade, inversão de valores, infelizmente. E eu quero colocar o seguinte para a galera que está aqui nos acompanhando. A gente fala muito do povo, o povo tem que fazer alguma coisa, o povo tem que fazer alguma coisa, é um negócio meio que pictórico, né? O povo, quem é o povo, afinal de contas? Sou eu, é você, mas o que nós estamos fazendo? Bom, então eu quero colocar algumas coisas para você pensar aqui. Nós vivemos em bolhas, todos nós. Nosso universo, ele é limitado. Então, você conversa por dia com, sei lá, 5, 10, 15, se você for um comerciante, você conversa com 100, 200 pessoas no máximo aí por dia, e olhe lá. Então, nós vivemos em determinadas bolhas, e nós precisamos sair da bolha do conservador para atingir aquela parte da população que, basicamente, acorda, trabalha e dorme, que talvez seja a maior parte da população. A informação ela tem que chegar a essa pessoa. Muitos delas são conservadores e nem sabem que são. Que nem o Christian aqui. O Christian está lançando o curso sobre conservadorismo. Mas nós precisamos não simplesmente também fazer com que nós tenhamos as informações e o conhecimento para poder trabalhar, né, nessa área, mas também nós precisamos, como falou aqui, de pulverizar, né, de colocar as abelhinhas ali para poder espalhar o pólen e tudo mais. A grande questão é que nós precisamos de ferramentas para fazer isso. Hoje, por exemplo, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, ZY3, nós montamos uma rádio conservadora e cristã, que é justamente para poder divulgar esses princípios, divulgar esses fundamentos. Né? Então, é uma luta diária para você manter essa estrutura. Nós estamos para lançar o jornal. E por que o jornal físico? O jornal físico, por quê? Porque nós queremos colocar aqui na rodoviária de São José dos Campos, onde o cidadão comum ele vai passar, e ele vai então ter a possibilidade de ter um contato com essa informação, ter um contato com o canal. Nós não podemos só esperar que a internet vai fazer alguma coisa e vai entregar essa informação. O YouTube não entrega essa informação. O Instagram, muitas vezes, não vai entregar essa informação, nós precisamos ir além. E o que eu recomendo a você? Você aí no seu bairro, na sua cidade, pegue informações, faça um jornalzinho de A4 mesmo, xerox, começa a distribuir, reúne uma galera na sua casa aí e começa a trabalhar essas informações e vai alcançar aquelas pessoas que não foram alcançadas. Isso sim nós vamos estar mudando a realidade do nosso país, porque nós precisamos criar uma força. Né? Essa força ela é fundamental. Por quê? Porque quando nós lançarmos o partido, quando nós estivermos com força total, a pessoa que vai estar lá na ponta, ela vai se deparar com o partido. Ela fala assim, opa, eu me identifico com isso. Opa, é exatamente isso. Por quê? Porque um meio de informação, um meio de comunicação já despertou nela o interesse daquilo que nós colocamos aqui, como vocês já colocaram, a parte dos impostos. Então, nós temos que bater isso daí. O cidadão comum, ele sabe que ele está sendo escrachado pelos impostos, mas ele não sabe o que fazer. Ele não sabe para onde ir. Ele não sabe quem pode defender ele. Então, isso é extremamente importante, de você estar fazendo isso também. O que o Paulo traz aqui é muito importante, mas é realmente muito importante, que é a gente sair da bolha. Quer ver uma coisa? A gente vive numa bolha. Né? Você é um professor, a sua bolha é a sua escola, os seus alunos. Né? No máximo,
que você tem pega o ônibus e o cobrador do ônibus. Mas é pior do que isso. Então, se você gosta do Instagram, YouTube, né, tá aqui. Se você gosta de cozinha, de receitas, basicamente o teu feed todo virá receita, porque você gosta de receita. Então, você vai viver só aquilo ali. É receita de churrasco, é receita de como fazer bolo, é receita de como fazer um arroz molhadinho com carne de frango e queijo em cima, é receita de como fazer uma batata recheada, é receita. Tua bolha aqui é receita. Ou você gosta de política, tua bolha é só política, 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 política. Você entendeu que a bolha está aqui também? Quando você imprime um jornal e entrega na mão de algumas pessoas, você está tirando as pessoas da bolinha dela e colocando informação que é levar coisas novas, propostas novas, para que elas entendam que não é só a bolha dela. Eu ando muito de metrô, de ônibus, na capital paulista, e eu vejo que as pessoas vivem na bolinha delas. Mas a gente precisa mostrar que existe uma coordenação na vida de todo mundo, e essa coordenação está na política, que te empurra uma educação horrível para os teus alunos, para os teus filhos. Então, é educação. Te coloca comercial de televisão. Se você abrir hoje, eu gosto muito do Twitter, que agora é o X, eles estão botando um caminhão de dinheiro, o governo põe um caminhão de dinheiro no Twitter. E eles ainda pagam um monte de influenciadores, porque hoje, se você for ver, o Twitter está tomado de esquerda. E aí você vê que nós vivemos numa bolha. O mais importante é você colocar uma nova perspectiva para as pessoas, que elas precisam abrir os horizontes. Nós temos que abrir os horizontes. As pessoas estão que nem aquela viseira que o cavalo usa, sabe? Assim, ó, fechadinha, assim, ó. Não, nós temos que abrir. As pessoas têm que enxergar mais, ver que a política está em tudo. A política, se você não gosta de política, saiba que você está sendo comandado por quem gosta. E esse comando é desde liberação de aborto, liberação de drogas, sabe, da novela ser péssima, da liberação de dinheiro para artistas que fazem uma contracultura, que, convenhamos, hoje a nossa música apodreceu, né? A gente tinha música boa no passado. Hoje é uma coisa triste. Por quê? Porque é onde estão botando dinheiro. Então, quando a gente entende que é preciso furar a bolha, a sua bolha, e a bolha dos outros que estão em sua volta, você está fazendo um grande favor de mostrar que o mundo é muito... A vida é muito maior do que aquilo que a gente vê. E uma coisa que a gente não pode perder de vista é que não existe vacância no poder, viu? Alguém tem que ocupar o poder. Isso serve para você, cristão, que ou você faz isso ou alguém do seu meio aí social faz isso também. Ah, política e religião não se misturam. Não caia nesse engodo. Por muito tempo, os cristãos, seja você católico, evangélico, se eximiram da sua responsabilidade. Tem um amigo meu, lá da Angola, Bernardo, ele me disse o seguinte, isso daqui ficou cravado no meu coração. Ele me disse, Christian, Jesus está voltando, mas nós, cristãos, nós temos uma responsabilidade neste mundo. E se a gente se exime da nossa responsabilidade, se a gente começa a dizer, não se mistura, espiritualiza tudo, se nós não cumprimos o nosso papel, você pode ter certeza que o mundo, que o diabo, ele vai cumprir o papelzinho dele. Ele vai tomar o poder que nós estamos entregando para ele. Né? Como diz um outro amigo meu também, Christian, por tanto tempo a igreja disse que a política era do diabo, que o diabo tomou ela. Não é isso? Tomou posse dela, não é minha mesmo, vocês estão me dando. Gente, acabou esse tempo. Nós temos que assumir as rédeas, como eu já falei, da nossa vida, nossa responsabilidade, tomar esses espaços, pregar os valores, os princípios, cuidar da nossa família, implica também cuidar do nosso meio social, cuidar do nosso país. O que nós vamos legar para os nossos filhos? Que sociedade que nós vamos deixar para os nossos filhos? Nós vemos essas doutrinas, essas agendas, adentrando igrejas, adentrando instituições de Estado. Você acha que na sua igreja evangélica, na sua paróquia, na sua igreja católica, não entra ideologia? Você estaria muito enganado se você dissesse para mim que não entra. Entra sim, meus caros. Inclusive, distorcendo os princípios cristãos, acabando com a moralidade. É só a gente pegar, por exemplo, Bernardo, a taxa de divórcio
no meio cristão. Está igual ou pior daquele, como nós falamos, né, do pessoal do mundo, não é isso? Eu estou citando isso como exemplo para a gente entender por que chegou nesse nível. Por que está assim? Nós conservadores, nós pregamos os valores da família. O Bernard falou aqui, você é obrigado no seu país, aqui ó, no Brasil, a enviar os seus filhos para a escola. E você acha que lá é um ambiente seguro para ele? Estou falando fisicamente e ideologicamente. Ano passado, retrasado, nós vimos uma onda de ataques nas escolas, fora esses ataques ideológicos, tanto é que hoje proibiram os alunos de entrar com o celular na escola. Por que será, né? Nós estamos cansados de ver professores, militantes, doutrinadores, tentando colocar na cabeça das crianças que o pai não é autoridade, que tem que se revoltar contra a autoridade, que aborto é legal, que tem que se tocar, que tem que se descobrir. Gente, isso aqui é coisa séria. Você não precisa ser nem menino nem menina. Você exatamente. É o que, né? Ah, você acha que eu tô brincando? Pesquisa aí, ó. No meu Instagram tem bastante isso. Eu vou te dizer o seguinte, aqui o policial é obrigado a usar uma câmera, sabe? Eu até concordo, desde que coloque uma câmera também na sala de aula para ver o que estão ensinando pro teu filho. Ok, o policial então, ele pode usar aquilo para incriminá-lo, porque aquilo é feito para incriminar o policial, não é para dar segurança. Tá? Vamos colocar uma câmera em cada sala de aula para ver o que estão ensinando para os nossos filhos. Ah, o criança não pode ter celular, ok, mas então coloca uma câmera, eu quero ver. É óbvio que a esquerda nunca vai deixar isso. Né? Inclusive, tem até um vídeo circulando na internet, tá no meu Instagram também, dá uma olhada lá depois, uma professora colocando um preservativo no órgão genital simulado ali com a boca no aluno. Simulacro. É o simulacro de órgão genital, gente. Imagina você chegar na escola e vendo a sua filha vendo isso, ou seu filho, né, uma professora fazendo isso com seu filho. Tem pai que vai aplaudir ainda. Gente, pelo amor de Deus, que sociedade nós estamos construindo? Então, não se admire se os valores dos seus filhos forem destruídos pela sua omissão. Então, isso aqui é basicamente uma chamada de atenção. Mas, continuando aqui a nossa conversa, eu queria chamar o meu amigo Bernard, o meu amigo Paulo também, para as nossas considerações finais. Bernard. Vamos lá, nós precisamos construir, Cristian, um espaço político saudável. Porque o que nós temos hoje é um espaço extremamente contaminado. E o que é um espaço político saudável? É onde você tem convergências de propósitos. E que você vai ter lá um foro, um partido político, em que você vai votar num cidadão e eleger, de repente, ele não, mas um outro, mas que tem o peso do seu voto. Isso chama-se quociente eleitoral. Quer ver uma coisa? Vocês que votaram no PL, no Eduardo Bolsonaro, na Carla Zambelli, no Ricardo Salles, que fizeram votações acima de 600 mil. Ricardo, se não me engano, 641 mil. Eduardo Bolsonaro, pouco mais de 800 mil votos. Carla Zambelli, em São Paulo, 946 mil votos. Foram votos suficientes para eleger outros. Elegeram Tiririca. Elegeram Antônio Carlos Rodrigues. Você entendeu que você acabou elegendo outros caras? Então, agora, se você tem um partido político que tem todos uma afinidade, você vai votar no Paulo Capelletti. Não elegeu o Paulo Capelletti, mas fez uma boa votação, elegeu um outro, mas que tem ideia muito próxima, elegeu o Cristian Machado ou o Bernard. Você entende que você não vai estar votando num e elegendo o outro? Você vota na galinha, mas elege a raposa. Você entendeu? Então, é o que a gente precisa hoje, ter um partido que tenha puro sangue. E que não seja uma confusão. O PL, não quero falar mal do PL, mas o PL não é de direita. O PL recebeu, aí está o grande mérito, recebeu os da direita. Mas o PL, qual que é o partido de direita mesmo no Brasil? Nós não temos ainda registrado e estamos correndo. Agora, estamos aí buscando as nossas fichas de apoiamento. A gente vai ter que ter um renovo nesse partido agora. Talvez não dê ele para 2026, mas para 2028. Então, nós estamos correndo. Nós não podemos deixar a esperança morrer.
A esperança morre, tá? Ela é a última. Com certeza. Nós não podemos deixar a esperança morrer. Com tudo que a gente está vendo, nós temos que hoje lutar contra nós mesmos. Talvez hoje o nosso maior inimigo não é a esquerda. Nosso maior inimigo somos nós mesmos da direita, que estamos um podando o outro, batendo cabeça e não estamos convergindo em ideias e ideais, ideias e propósitos. Às vezes com projetos pessoais muito maiores do que projetos de nação. Então, aqui a minha palavra final é: o nosso propósito maior é o Brasil. Nós não podemos deixar a esperança morrer. Ela morre. Então, é por um Brasil. E o Brasil não é você. O Brasil não sou eu. O Brasil são os teus filhos. São os meus filhos. O Brasil é uma nação que nasce a partir de nós, não em nós. Paulo, capitão desse navio. Capitão, eu peço a você que está acompanhando aí a live, tá? Curta, comente, compartilhe, depois pega o link da transmissão aqui, vai ficar gravado aí nas redes sociais, você manda isso para mais pessoas aí, para eles tomarem conhecimento do bate-papo que nós acabamos de ter aqui, né? E não pergunte o que o povo pode fazer, pergunte o que você pode fazer por esta nação. Esse é o grande recado que a gente pode fazer aí. A grande ideia é fazer com que nós possamos encontrar pessoas com o mesmo ideal, com a mesma visão, e somarmos força para mudar o destino desta nação. Eles não querem isso. Eles querem tolir a nação brasileira, eles querem tolir o povo brasileiro, eles querem acabar com as redes sociais, eles querem acabar com o processo de informação, processo intelectual, por isso que você vê as escolas do jeito que elas estão. Por quê? Um povo que tem um conhecimento, um povo que dialoga, um povo que vai lá discutir as ideias, que toma para si a rédea da nação, olha, vai fazer muito mais do que esses caras estão fazendo. Quer dizer, vai fazer uma coisa bem melhor, né? Então, é por isso que o Partido Conservador é extremamente importante neste momento. É algo que está surgindo realmente como uma porta, um escape para essa situação que nós estamos vivendo politicamente. Mas é muito importante que você também esteja engajado aí na sua cidade, aí no seu município. Preste atenção no que está acontecendo, ok? Curta, comente, compartilhe. Christian. Maravilha, meus caros. Eu quero agradecer vocês que nos acompanharam até aqui. Quero agradecer o nosso presidente, José Carlos Bernardi, veio lá de São Paulo, né? O Paulo, meu amigo, está aqui coordenando tudo. Muito bom, gente. Não deixem de seguir o Partido Conservador, @o Partido Conservador, e também a ZY3. Sigam também o nosso perfil pessoal, cristianmachado.ufc. Nos acompanhem, nos dê essa força. A gente precisa alcançar mais pessoas. Pega todo esse conhecimento que você adquiriu aqui hoje e dissemina ele. Compartilha, tá bom, gente? Compartilha a live, compartilha as informações, fale com seus familiares, com seus amigos, na sua igreja, ou seja onde for, onde quer que você esteja, seja um missionário dessa causa. Beleza, gente? Então, é isso aí. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, os comentários, os compartilhamentos, e até a próxima, se Deus quiser.